bem, nós começamos agora a falar na nossa aula sobre neoplasias. Rapidamente fazer uma introdução sobre alguns pontos que já havíamos discutido em aula. Existem algumas capacidades ou possibilidades para os tecidos, como hipoplasia, poucoplasia, divisão, tecido com pouca divisão celular. Existem hipotrofia, ou seja, trofia vem de crescimento, pouco, ou seja, células que são pequenas. Se a célula é pequena, o tecido é pequeno. A célula e o tecido que cresceram pouco. Existe a hipertrofia, um tecido hipertrofiado é um tecido maior, um tecido grande, onde as células são grandes. Existe a hiperplasia, então hipoplasia, crescer pouco, pouca divisão celular. Hiperplasia, tecido ou as células que crescem muito, E isso pode ser por algum estímulo. Além de metaplasia e displasia, que é sinal de que o tecido está modificando, as células não estão dividindo de forma adequada. Isso já é um sinal de que alguma agressão, talvez mutações já estejam presentes, até chegar aqui onde nós vamos começar agora, que são as neoplasias. Então, as neoplasias muitas vezes surgem devido a uma progressão de lesões, onde, por exemplo, surgiu uma hiperplasia, depois displasia, até chegar à neoplasia. Às vezes não, às vezes praticamente diretamente um tecido se tornou neoplásico. Então, o que seriam as neoplasias? Que já é um processo mais avançado, onde as células perderam a capacidade de controlar a divisão e diferenciação celular. Então, os tumores. Tumores são entendidos como resultado de agressões ambientais em indivíduos geneticamente susceptíveis. Neoplasia e tumor são sinônimos. Então, os tumores ou neoplasias geralmente então estão associados a agressões ambientais. Essas agressões ambientais, algum agente, seja ele químico, físico, biológico, que está no ambiente, parece participar do desenvolvimento de neoplasias, mas o indivíduo precisa ser geneticamente susceptível, uma vez que não são todos os indivíduos que responderão a alguma agressão caminhando para a neoplasia. Não é. Então, tem indivíduos mais resistentes geneticamente, outros indivíduos susceptíveis, mas para se ter neoplasia é necessária alterações genéticas, mutações. Não estou dizendo que todas as neoplasias são hereditárias, mas que é necessário haver mudanças no material genético para que um tecido se torne neoplásico ou tumoral. Então, o câncer é mais comum, uma nomenclatura mais comumente utilizada para neoplasias malignas. Então, o câncer é o produto final de um processo complexo que se desenvolve em múltiplos estágios. Vamos falar um pouco desses estágios em alguns determinados momentos aqui. Então, em cada estágio ocorrem alterações genéticas, as mutações estão sempre presentes em células susceptíveis, as quais acabam adquirindo crescimento seletivo e expansão clonal. Então, há uma modificação na estrutura celular, há uma divisão celular que continua constantemente. Então, nós temos diversos agentes carcinogênicos, agentes químicos, agentes físicos que agridem as células, agridem o DNA das células, causam modificações nos genes e isso ajuda as células a perderem o controle da divisão e da diferenciação celular. Pois bem, vocês podem observar nesta figura, um caminho até chegar a um crescimento tumoral ou malignidade, células malignas e crescimento tumoral.
Qual que é este caminho? Então, nós vamos ver que alguma célula do tecido passa a ser uma célula mutante, uma célula tumoral. Esta célula, né, é aquela célula que sofreu primeiras mutações. Então, nós temos aqui uma primeira célula com mutação. Se essa célula não for combatida, identificada pelo sistema imune, o que é possível, esta célula vai se dividindo e vai passando a mutação para células consecutivas. E o que pode acontecer? Pode ser que, se a agressão permanece, novas mutações induzidas ou até mesmo espontâneas, por que não? Essas mutações podem se acumulando. Então, o que eu vejo? Primeiras mutações, segundas mutações, terceiras mutações, quartas, e assim, o quanto tempo passa, se a agressão permanece, o número de mutações também aumenta, e eu posso ter, daqui a pouco, um grande acúmulo de células, praticamente todas elas com mutações, células mutantes. E essas mutações é que podem levar a uma diversidade de alterações na divisão celular e alterações também, na característica do tecido. Tá? Então, as células, elas podem, gerar clones imortalizadas. Então, células imortalizadas, células que não conseguem morrer, células que têm dificuldade ou que estão impossibilitadas de conduzir ao processo de apoptose. Tá? E ainda podem ganhar a capacidade de invadir tecidos vizinhos. Lembrando que isso é metástase. Metástase é isso, é a capacidade de invadir tecido vizinho, e de fato invadir. Se invadiu, eu digo que já está havendo metástase. E se tem a capacidade, a gente chama esse tumor de tumor maligno. Então, aqui nós vemos que geralmente a maioria dos tumores, eles são monoclonais. O que é isso? Uma das células, do tecido foi aquela célula que sofreu as mutações, e esta célula que gerará clones de si de forma desordenada, desorganizada. E aí essas células, depois de algum tempo, podem sobreviver e ganhar essa capacidade de invadir outros tecidos, implantar-se à distância. Algumas questões genéticas parecem estar envolvidas no aumento de risco de desenvolvimento de tumores. Uma das questões importantes para isso são os chamados telômeros. Os telômeros são as pontas dos cromossomos. E com o tempo, à medida que a célula vai se dividindo e vai ficando mais velha, os telômeros vão encurtando. Esse encurtamento dos telômeros parece ser um fator de risco para perder-se o controle da divisão celular e conseguir, então, conduzir a câncer, tumores, pelo menos. Tá? Então, existe a alteração nessa região chamada de telômero. Com o tempo, então, quanto mais a célula vive, quanto mais tempo passa, essa regiãozinha chamada telômero, ela diminui, e aí a célula pode perder a capacidade de controlar as divisões celulares. E pode perder também a capacidade de induzir a apoptose e se tornar imortal. Então, nós vamos ver aqui algumas características. Então, 5 alterações básicas para que a célula se torne imortal, e eu vou falar algumas delas de forma mais profunda, outras de forma mais superficial, para entrarmos de fato nos tumores odontológicos. O primeiro dessas alterações básicas é a autossuficiência de sinais para entrada no ciclo celular. Como vocês já estudaram em citologia, o ciclo celular é formado por fases como intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns agentes externos ou internos podem participar, induzindo a entrada da célula nesse ciclo celular. Então, aqui a gente observa células que têm receptores e estão sendo estimuladas. Mas aqui existe um estímulo autócrino. O que é isso? A própria célula produz substâncias que induzem via receptor a divisão celular. Então, nós chamamos isso
de fatores de crescimento, essas moléculazinhas vermelhas. Os fatores de crescimento ligam em receptores das células e induz essa célula a multiplicar, né? Então, olha que interessante. A célula faz com que ela mesma se divida. A gente chama isso, então, de resposta autócrina independente. A célula passa a depender unicamente, quase que exclusivamente, de si para entrar no ciclo celular. Além de moléculas externas, né, fatores de crescimento, que ao se ligar, né, nos receptores, assim como aqui, vai levar uma série de reações intracelulares para que as células, então, façam essa divisão. Proteínas que induzem apoptose, como P450, PRAB, né, ou PRB, essas moléculas, elas levam à apoptose, induzem a apoptose. Mas pode ser que essas vias, a via de P450, a via de PRB, por mutações, por exemplo, não aconteçam da melhor forma, ou seja, impossibilitado de ocorrer, portanto, a ação dessas moléculas pró-apoptóticas, ou seja, se torna impossível uma célula sofrer a apoptose, e isso é o que nós chamamos de mortalidade, ou imortalidade celular. Quando algum agente agressor, como por exemplo ultravioleta ou outros, eles vão causar agressões, né, nas células. E aí vem a seguinte pergunta: ó, essa agressão ela foi suficiente para causar dano? Então vai haver a adição aqui, a formação das proteínas P450, P53, para induzir, né, a morte dessa célula. Agora, se essa proteína P53 for mutante, ela pode perder a capacidade de induzir a apoptose, assim como a PRB. Né? Então, essas moléculas são importantes para induzir a apoptose, e se não forem mais capazes de induzir a apoptose, a célula se torna imortal. Então, aqui a gente vê, né, algumas dessas moléculas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. Para a gênese, para a origem dos tumores, para a origem desses processos de cânceres, parece sempre ter a ver ou uma falha na produção, na estrutura das moléculas pró-apoptóticas, como por exemplo, né, mutações no P450. Poxa, se teve uma mutação na proteína que é a favor da apoptose, pode ser que aquela célula não sofra mais apoptose. E também proteínas anti-apoptóticas que podem aumentar dentro da célula. BCL, por exemplo, nós temos aqui algumas modalidades de BCL, né? A família das BCL, se elas aumentam demais, elas são anti-apoptóticas, as células não conseguem morrer. Então, algumas falhas, né, ou falhas na correção do DNA pode acontecer. Aqui você observa, né, se houve uma alteração, um erro aqui, olha, timina ligada com citocina, e aí houve uma correção, uma retirada dessa região, uma substituição para bases nitrogenadas corretas. Então aqui não tem a ver, não vai induzir câncer. Agora, se houve aqui um erro e esse erro foi corrigido, ou não foi corrigido, não houve reparo, né? Se não houve o reparo adequado, o câncer pode surgir. E além disso, lembrar que o tumor ele vai tentar se esconder da resposta imune, formando uma camada de fibrina, como se fosse um coágulo em volta das células tumorais. Tudo isso para quê, pessoal? Para formar uma barreira que impeça células da imunidade, como as células T citotóxicas, natural killer e outras, impedir que essas células identifiquem os tumores. Né? Então, existe, como você está vendo na figura, agregação plaquetária, atração de fibrina, uma rede de moléculas em volta do tumor para que o sistema imune não encontre as células tumorais. Então, chegamos aqui ao ponto, né, mais importante, onde nós começamos a falar de neoplasias.
O que são neoplasias? Né? Neoplasias, portanto, é sinônimo de tumor. Alguma lesão ou agressões vão acontecendo constantemente naquele tecido. E essas neoplasias, essas células, esse aumento do número de células tumorais mutantes podem estar contidas em um único tecido, envolvido por cápsula, crescimento lento ou então não. Pode ser que haja um crescimento rápido, invasivo, com possibilidade das células atingirem vasos linfáticos aqui e vasos sanguíneos, que já é característica de um tumor maligno. Então, observe só, pessoal, primeiramente, né? Se é tumor é porque essas células estão multiplicando de forma desordenada. Agora, existe uma grande diferença se essas células mutantes que se multiplicam de forma desordenada, se elas estão envolvidas por uma cápsula dentro de um único tecido, com a característica que leva-nos a interpretar que existe ali uma proteção, um certo isolamento desse tumor, ou se esse tumor está crescendo com ulceração e ainda progredindo, né, crescendo rápido demais e progredindo para outras áreas. Sobre os tumores, né, as neoplasias, importante para classificar as neoplasias é identificar alguns elementos presentes e ajudar para que as pessoas tenham o melhor prognóstico possível ou até predizer qual o melhor tratamento. Esses são importantes para classificar uma neoplasia, né? Carcinoma, linfoma, sarcomas e tumores embrionários são alguns exemplos das classificações. Aqui eu mostro para vocês nessa figura um caso de osteosarcoma. Vou mostrar nos próximos slides essa nomenclatura, né? O osteosarcoma, por exemplo, ele é uma neoplasia maligna agressiva, um tecido imaturo, o paciente deve fazer quimioterapia e tem chance de voltar. A gente chama isso de recidiva, tá? Aqui é uma retirada, né, remoção desse tumor. Carcinoma epidermoide é um exemplo de células, por exemplo, tumorais também. Tem um mau prognóstico, pode atingir a estrutura óssea e também tem características de células que invadem outros tecidos, por isso eu classifico também como um tumor maligno. Aqui eu tenho, né, um exemplo nesse paciente aqui do aumento do carcinoma epidermoide, destruição da estrutura óssea do paciente. A gente pode notar aqui na radiografia panorâmica, né, uma fratura da face mandibular com alguns dentes fraturados na tumoração. Bom, então notem aqui que existem tumores benignos, geralmente com final oma, né? Papiloma, adenoma. Papiloma, tumor de revestimento, tecido epitelial. Adenoma, tumor de tecido epitelial glandular, mais especificamente. Se o tumor é benigno, então leva geralmente apenas esse final oma. Se o tumor for maligno, geralmente tem ou adenocarcinoma ou carcinoma. Você vai perceber que então nós temos para todos os tipos de tecidos nomenclaturas para tumores benignos e tumores malignos. E o mais importante da nossa aula de hoje é identificar e esclarecer características de tumores benignos, que eu vou mostrar para vocês nesses slides, e diferenciar das malignas, tá? Por exemplo, um caso de lipoma, alguns grupos já apresentaram, né, sobre o lipoma. Então, o lipoma, se você observar aqui na figura, está aqui, ó, tumor de tecido adiposo, lipoma, é um tumor benigno. Então, nós vamos falar do lipoma e vamos falar das características gerais de um tumor benigno, tá? Então, muitas vezes um tumor benigno, a neoplasia benigna não é um grande problema, mas depende do tamanho, depende do crescimento, depende da área onde está presente, tá? A atenção é para frequências, consequências dessa lesão,
Esse aqui, por exemplo, é um relato de um lipoma de grande proporção, né? É perceptível que o tamanho desse lipoma está muito acentuado. O que pode se gerar de perigo, dependendo do volume, da localização, das propriedades desse tumor? Pode comprimir uma área, atrapalhar fluxo sanguíneo, gerar necrose em áreas adjacentes, causar dor, né? Uma dor quando toca áreas inervadas. Então, obstruir órgãos, tá? Produção grande quantidade de substâncias que geralmente são produzidas nessa região, tá? Então, porém, digamos assim, nos tumores benignos as células são bem diferenciadas, as mitoses, o índice de divisão celular é um pouco menor, o crescimento do tumor é lento e dá tempo para formar vasos sanguíneos para manter essas células, essa área viva, tá? As células do tumor benigno geralmente não infiltram para áreas próximas e é comum ver a massa esférica no tecido, como você está vendo aqui. Neste caso, o lipoma de grande proporção, lembrando mais uma vez que o lipoma é uma alteração de tecido adiposo, tá? Então, distúrbios fonéticos, mastigatórios ou estéticos podem estar associados a esse tipo de tumor, apesar de benigno, mas muito grande, com características consideráveis para o indivíduo. Aqui, mais uma vez, né, o crescimento tumoral, né, nas neoplasias malignas, o crescimento pode estar associado aí a alguns fatores, muitas vezes não esclarecidos, né? Aqui nós vemos um odontoma com impactação dentária, então a estrutura dentária está maior. O odontoma é um tumor benigno, mas que dependendo, como nós já falamos, do seu crescimento, da área que está, pode ser mais ou menos grave, ok? Aqui algumas figuras que mostram a retirada desse odontoma, que geralmente é um tumor benigno, sem grandes repercussões, tá? Já as características malignas, nós vamos ver que são células com alta taxa de crescimento, células que têm figuras de mitose, que são as célulazinhas dividindo ali no histopatológico, geralmente formas atípicas, células com formato muito estranho, diferente do que eu espero. No tumor benigno, enquanto a gente via a presença de cápsula que reveste aquele tumor, no tumor maligno geralmente não tem isso, aumenta os riscos desse tumor migrar para outras áreas. Um último ponto, né, que é interessante é a recidiva, que é a capacidade de voltar do tumor a aparecer novamente. Os tumores benignos têm menores taxas de recidiva, enquanto o tumor maligno tem maior taxa de recidiva. Então, encerramos aqui, né, nessa parte da nossa aula. Muito obrigado a todos.